Olha, por essa eu não esperava. Se eu dissesse, olha, eu sabia que ia descambar nisso, eu sabia que ia chegar nisso, eu estaria mentindo. Pois bem, você, se acompanha aqui os vídeos do Plantão Brasil, deve estar sabendo desse caso em que empresários aí ligados ao Arthur Lira e a aliados do Arthur Lira roubaram mais de 1 bilhão e 400 milhões de reais de dinheiro público, dinheiro das emendas do chamado Bolsolão ou do orçamento secreto. Investigação aí que tá para chegar nas mãos do ministro Flávio Dino. Essa investigação aí teve mais de 21 presos, 3 ou 4 já foram soltos, estão com tornozeleira eletrônica, entre eles o primo do deputado Elmar Nascimento, que é o braço direito do Arthur Lira, que é um bolsonarista aí ferrenho. Quando o Lula ganhou a eleição, ele passou a votar com o governo Lula, né? Esse pessoal vai mudando de lado, mas ele é antipetista há décadas. O primo dele chegou a jogar uma bolsa com 200 mil reais pela janela, quando a Polícia Federal chegou na casa dele. Por que, Thiago, ele jogou essa bolsa pela janela? Ele jogou essa bolsa pela janela porque a polícia ia prender esse dinheiro na casa dele e ia ver, pô, é dinheiro roubado, de onde você tem 200 mil reais? Ele jogou na janela para ver se a polícia não ia pegar o dinheiro. Só que a polícia foi lá e pegou. E viu que ele que jogou pela janela. Então deu ruim para ele mesmo assim. O que acontece? Essa investigação começou aí com crimes que estão ocorrendo ali de aliados do Arthur Lira, bolsonarista, numa estatal chamada DNOX. DNOX é o Departamento Nacional de Obras contra Seca. DNOX. A sigla está bem didática. Aí o que acontece? Começaram aí os deputados do Centrão a enviar verbas do orçamento secreto, ou seja, você não sabe qual é o deputado que está enviando a verba e tal, não sabe para qual obra e tudo mais, começaram a enviar para lá. Essa verba era imediatamente desviada para algumas empresas de fachada, outras não. Entre essas empresas, quem mais ganhava dinheiro ali, movimentava dinheiro na quadrilha, era um empresário chamado de Rei do Lixo, porque esse empresário ele é dono de empresas que fazem coleta de lixo em cidades no Nordeste. Então, prefeitos corruptos pagavam para a empresa dele fazer a coleta do lixo nas ruas. Então, se você mora em qualquer cidade, tem coleta de lixo, né, na sua rua. E aí o que acontece? Em algumas cidades, em cidades que não tiveram a desgraça de ter um prefeito corrupto de direita, quem faz a coleta de lixo é o próprio município. Em outras cidades, o prefeito corrupto vai lá e contrata uma empresa para fazer isso. E contrata, obviamente, superfaturado. Vamos supor que o serviço, o cara tem lá um caminhão, tem lá os funcionários que vão ser garis, e vamos supor que o serviço aí custaria 100 mil reais por mês. Vai lá e paga 10 milhões. Pô, então 9 milhões e 900 mil, a quadrilha rouba. E 100 mil para fazer o serviço. Só que em muitos casos nem o serviço ele fazia, deixava o lixo lá acumular. Só depois de muita reclamação da população é que ia fazer o serviço. Porque os políticos não estão nem aí. Eles sabem que não precisa dar o mínimo para a população. Se você der menos que o mínimo e chegar na hora, pegar o dinheiro que roubou e comprar voto no dia da eleição, 100, 200 reais cada voto, eles se elegem de novo. É isso que fazem muitos políticos aí da direita. E aí o que acontece? A Polícia Federal começou a investigar. Investigar, chegou até um cantor. No casamento desse cantor, estava ali Arthur Lira, estava o Hugo Mota, que está cotado para ser o novo presidente da Câmara, na eleição que vai ter aqui, vai ter em Brasília daqui menos de 3 semanas. Estava ali o Ciro Nogueira, que é presidente do Partido Progressista. Estava muita gente importante. E esse cantor foi um dos beneficiados, não foi preso ainda o cantor, tá? O que acontece é o seguinte, a reportagem da CNN entrou em contato com o governo via Lei de Acesso à Informação. Tem uma lei criada no governo Dilma, não existia isso antes, que é a Lei de Acesso à Informação. Então, as informações do governo são públicas. Algumas, obviamente, o Bolsonaro colocava sigilo de 100 anos e tudo mais, mas as informações são públicas. E aí, olha só o que foi descoberto. Vou mostrar aqui para você, matéria da CNN. Zé Marcos de Moura, conhecido como Rei do Lixo, foi ao Palácio do Planalto no apagar das luzes do governo Bolsonaro. Você já sabe qual foi o propósito dessa visita? Quantas vezes mais ele esteve no Palácio com o presidente Bolsonaro? O Rei do Lixo esteve no dia 21 de dezembro. A gente tem um documento aí da resposta a lá José Marcos de Moura, 21 de dezembro de 2022, às 9h58 da manhã, ele entrou no Palácio do Planalto. Ali em cima está anexo ao pedido de informação, porque foi um pedido pela LAI, pela Lei de Acesso à Informação, e o Gabinete de Segurança Institucional, o próprio Palácio do Planalto, que cuida ali do atendimento a esses pedidos, nos respondeu. Então você tem a confirmação de que esse empresário foi preso, tá?
ele se encontrou ali no Palácio do Planalto com quem será que estava lá? Pois bem, vamos lembrar um negócio. No final de 2022, o Bolsonaro dizia que estava recluso no Palácio do Alvorada e ele não tinha mais agenda. Então, a gente não sabe se o Bolsonaro foi para o Palácio do Planalto ou não. Ele, como presidente, não tinha que dar entrada. Os ministros do Bolsonaro também não tinham que dar entrada. O empresário aí, Rei do Lixo, por ser um visitante, ele tinha que dar entrada. Segundo a lei de acesso à informação, não diz onde ele foi, em qual sala, qual gabinete, quem ele foi visitar. Porém, Bolsonaro, General Heleno, Braga Neto e outros poderiam estar ali perfeitamente. Talvez o Ciro Nogueira, que era ministro da Casa Civil do Bolsonaro, podia estar ali? Talvez. O Ciro Nogueira, vamos lembrar, ele teve no casamento do cantor que está envolvido aí nesse esquema, também recebeu repasses dessa quadrilha, e que era aí amigo também do Arthur Lira, desse empresário Rei do Lixo, e de outros. Esse empresário, por ser o mais poderoso, ele e o primo do deputado Elmar Nascimento foram soltos com tornozeleira eletrônica. Inclusive o primo do Elmar Nascimento, que é vereador, né, Francisco Nascimento, ele chegou até a publicar um post meio debochando, bebendo uma cerveja Heineken e exibindo a tornozeleira eletrônica. Ele, de propósito, postou ali um ângulo assim que mostra a perna dele aqui, ele de bermuda, com a tornozeleira eletrônica, ele sorrindo assim feliz, quer dizer, tá debochando da cara do Poder Judiciário. O que acontece é o seguinte, essa investigação, isso saiu notícia anteontem, mostrou que os investigados, eles estavam monitorando todas as atitudes do Flávio Dino, eles passaram ali a monitorar todas as decisões do Flávio Dino sobre emendas parlamentares. Inclusive, os policiais federais, eles plantaram escutas no carro de um investigado. Ou seja, os policiais federais foram lá, colocaram a escuta para escutar o que ele falava. E aí descobriram diálogos dele com outro investigado, falando que, olha, o Flávio Dino paralisou as emendas parlamentares, não vai dar pra gente, ó, a gente vai precisar de 10, 15 milhões aí de capital de giro para fazer aí o esquema funcionar. E não vai chegar. E aí um outro fala, olha, todo o dinheiro da empresa vem de emendas, e as emendas estão paralisadas. Quer dizer, quando o Flávio Dino lá atrás, no final do ano passado, final de 2024, ele bloqueou essas emendas do Bolsolão, o que aconteceu foi que ele fechou a torneira da corrupção. O dinheiro que esse pessoal ia roubar no fim de 2024 e no começo de 2025 não chegou na conta deles. Então eles iam roubar um dinheirão. E o Flávio Dino parou tudo, eles ficaram todos desesperados, monitorando o que o Flávio Dino estava fazendo, o que ele ia fazer, e a Polícia Federal descobriu isso tudo. Aí agora, descobre-se que, peraí, esse empresário, ele já está fazendo negócios aí há anos, desde o governo Bolsonaro com essa quadrilha aí, e ele foi visitar o Bolsonaro. Pra quê? O que esse cara foi conversar com membros do governo Bolsonaro, justo quando o Bolsonaro estava precisando de financiamento para dar golpe de Estado? Será que essa investigação vai acabar no Flávio Dino? Ou que essa investigação vai acabar no Flávio Dino e no Alexandre de Moraes, porque temos aí possível financiamento de atos golpistas? Porque uma coisa que a gente sabe é o seguinte, e isso não precisa ser o maior Einstein do mundo aí para saber, um gênio aí para saber. O Bolsonaro, obviamente, usou como financiamento para os atos golpistas tanto os acampamentos lá do fim de 2022, como para os atos de 8 de janeiro de 2023, como para todo o bolsonarismo, ele usa dinheiro que empresários aí, alguns ligados ao agro, outros não, roubavam, dinheiro público aí, de dinheiro ilegal. Pode ser dinheiro roubado de emendas, ou pode ser dinheiro de incentivos fiscais que esses empresários tinham, e em troca eles tinham que aí doar para o bolsonarismo. E não é que era uma troca assim, é uma coisa que algumas pessoas às vezes não entendem, porque até para a lei isso muda. Não é que é uma troca que, olha, o Bolsonaro chega lá e fala para o empresário do agro ou para o empresário aí do lixo, vamos mandar tanto de emenda para você e em troca você financia aqui a minha tentativa de golpe de Estado. Nossa, não! Ela fala, vou mandar tanto para você. Ou manda para o empresário do agro, a gente vai te ajudar aqui com uma isenção de impostos, Você vai pagar 100 milhões a menos de imposto. Peça a sua inscrição no canal. Seguimos aqui na luta.